Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180. Eu vou entregar teu nome e explicar teu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Eu grito com o pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Até hoje, a luta contra o assédio, O estupro, a violência contra a mulher. E o feminicídio tem sido uma luta só delas. Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e os nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse nosso site e seja um aliado. Homens contra o feminicídio. Brasil contra o feminicídio. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Bom dia, bom dia, bom dia. Está começando mais um programa Café com Axé. Peço licença para adentrar a sua casa com axé, com espiritualidade, com verdade, com reflexão. Hoje o nosso programa ele tá diferente. Ele traz cor, alegria, ele traz miticismo, ele traz ocultismo. Hoje nós vamos falar sobre o povo cigano. Você conhece o povo cigano? Não conhece? Então vem comigo, é no programa Café com Axé. Alimentando a alma e o olhar, entre guias, luz e proteção. Eu sigo firme na minha missão. É café com axé, vem se encontrar. Todo dia um novo despertar. E vamos lá para mais uma manhã carregada de muito axé, de muita alegria, de muita felicidade, de muita musicalidade, de muita ancestralidade. Porque falar do povo cigano é falar de ancestralidade. Você conhece a tradição cigana? Aonde veio, por que veio, por que eles foram chamados de ciganos? Como viviam, de que forma viviam e aonde estavam? Então fica ligadinho comigo que eu vou explicar para você tudinho como começa a história de quem é o povo cigano. Bom, começa-se há mais de 1000 anos atrás, onde atravessa-se um povo nômade da Índia para a Pérsia, e assim multidões de pessoas, eles chegam até a Europa e lá se espalham pelo mundo todo. Assim vem o povo cigano, um povo sem terra fixa, um povo que vivia em suas tendas e com a sua padroeira, Santa Sara de Cali, que era a padroeira e defensora do povo cigano. Naquela época, o povo cigano ele foi um povo que também foi escravizado, foi abusado, foi roubado, foi usado e principalmente sacrificado. Mas, pai, sacrificado como? Por quê? Quando? Da onde? O sacrifício do povo cigano acontecia exatamente pelos dons que eles traziam. O povo cigano vem de uma cultura muito antiga, povo nômade, que começa lá na Índia, depois passa para a Pérsia, chega na Europa e se espalha pelo mundo inteiro. E esse povo todo, que ele traz essa essência, traz essa geração a geração, traz também o dom da leitura de mãos, o dom da leitura de cartas, o dom das runas, o dom dos tarôs, dos cartilhados, o dom da musicalidade, da ancestralidade, rituais com fogo, com magia do fogo, magia das cores, dos lenços, dos alimentos. Então o povo cigano ele sempre foi aquele povo comunitário. Onde tivesse um, estariam todos. Onde vivesse um, viviam todos. E muitos, pelos seus dons, principalmente as nonas, que são as mais velhas, elas eram sacrificadas por conta vamos dizer assim, do seu terceiro olho, por conta da sua vidência, por conta da sua intuição, por conta do seu lado místico. E muitos ciganos, por muitos e muitos e muitos anos, eles eram conhecidos como usurpadores, como bandidos, como ladrões, porque como viviam sem terra, então as pessoas diziam ali, passa por aqui, passa por ali, porque estão roubando, estão levando aquilo que é do povo, aquilo que é do outro. Quando, na verdade, cigano ele é sinônimo de trabalho. Os homens de uma caravana cigana se reuniam ali para trabalhar, para trazer o sustento, para trazer o alimento para cada tenda, para cada caravana.
E as mulheres, elas saíam em meias praças, em meias ruas, para, com a sua vidência, fazer a leitura de mão, fazer uma profecia em troca de moedas. Tanto que existe dentro de ritualísticas ciganas que é o ato troca de moeda, né? Que é onde você vai pedir a sua sorte ao povo cigano. E junto com isso eles traziam muito misticismo com perfumes, com comidas, né? Com comidas típicas e por aí vai. Ao passar dos anos, né, até o nosso tempo atual, o povo cigano ele se tornou um povo incluso dentro das religiões de matriz africana, dentro das religiões com base espírita, ou seja, religiões que acreditam em ancestrais, em antepassados, em reencarnações. E aonde foi incluso ali a entidade cigana. A gente tem vários e vários nomes. Cigano Pablo, cigano Vladimir, cigano Pedro, cigano Iago, cigano Manolo, cigano do Jarro, cigana Sayonara, cigana Sara, cigana Sarita e por aí vai. Diversos e diversos nomes de ciganos que foram ancestrais, que viveram exatamente nessa época que eu estou dizendo para cada um de vocês, e que trazem hoje a sua sabedoria, a sua referência. Mas sabe uma coisa que tem de diferente na cultura do povo cigano? Que ao desencarnar, eles viram carranca. Ou seja, o corpo era plantado aos pés de uma árvore para que aquela árvore virasse e fortalecesse e aquela pessoa vivesse eternamente. Então, dentro do entendimento da cultura cigana, não se acredita que um cigano tenha vivido duas vezes. O cigano viveu somente uma única vez, ou seja, possuidor de uma única encarnação. Após o seu desencarne, ele virou então carranca. Ele vira então uma árvore para que ele possa simbolizar a referência do fixar o seu solo, da progressão, do crescimento, da transformação e também do que ele proporciona ao próximo. O povo cigano, você pode perceber, desde o princípio, ele pensa no coletivo, no comunitário. Isso é muito bonito, né? Você já ouviu falar do povo cigano? Me conte aí. Você pode mandar para mim aquilo que você já ouviu falar do povo cigano lá no nosso Instagram. Está passando aqui no rodapé. Você vai estar mandando lá o seu relato, o seu conto. Que história você já ouviu com o povo cigano? Se você trabalha com algum cigano, manda lá o nome do seu cigano, que eu vou ficar muito feliz em trazer aqui nos próximos programas o seu relato, o seu conto sobre, né, a tradição cigana, sobre o povo cigano, que é um povo muito bonito, é um povo maravilhoso, que trabalha muito bem. Dentro das religiões de matriz africana e da ancestralidade, eles trabalham para o dinheiro, eles trabalham para a harmonia, eles trabalham para a sorte, eles trabalham para a família, e muitos têm poder de curador. Exatamente, trazem um curandeirismo com muita força dentro da sua tradição. Agora, eu tenho certeza que você aí de casa, você já ouviu algum dizer de povo cigano. Eu já ouvi vários, né? Principalmente assim, magia do cigano com perfume, que você não pode dar o perfume para uma pessoa que quando acaba o perfume acaba o amor. Tem muita gente que fala isso, né? Tem muita gente que diz sobre essa magia, sobre esse ponto, sobre esse enredo. E aí, o que você já ouviu falar do povo cigano? Eu já ouvi falar que o povo cigano, além de ser usurpador que eles roubavam crianças também. Só que aí existe um mito muito grande nisso. E eu ouvi essa explicação do cigano Pablo da Estrada. Ele falou que eles não roubavam crianças, mas as crianças da época que nasciam nos povos que eram ricos, né? O povo da realeza, que nasciam com algum tipo de deficiência, algum tipo de déficit, eram abandonadas nas barracas ciganas. E o povo dizia que os ciganos tinham roubado aquela criança, quando, na verdade, elas eram abandonadas nas barracas e nas tendas do povo cigano. Então, aí a gente já desmistifica muito dessa situação de que cigano era ladrão, era usurpador. Mas e o dom do povo cigano? Vem da onde?
De onde que vem esse ocultismo? Por que existe esse ocultismo, essa leitura de mãos e essa compreensão, essa visão, essa profecia que eles têm com eles? Mediunidade. Você lembra que eu já falei aqui nos programas anteriores, no programa anterior, sobre mediunidade. Mediunidade, todo o ser possui. Cada ser vai ter o seu tempo, a sua hora, o seu jeito, a sua forma de desenvolvimento. Então, mediunidade, todo ser possui. E também essa forma de visão, de intuição, que o povo cigano traz, é uma mediunidade. Né? E eles trazem hoje, através da incorporação, através da religião, eles trazem os oráculos. Ah, pai, mas então quer dizer que as cartas elas são ciganas? Não. A cartomancia ela é um culto de estudo, como assim também a tarologia. Mas os ciganos vieram desde aquele tempo e usaram desses métodos para adivinhações. Então, acaba se atribuindo o baralho, o tarô, as runas aos ciganos, mas não. Foram que eles foram adquiridos. O único oráculo que pertence de fato e de raiz ao povo cigano é a leitura de mão. A leitura de mão é tradicional cigana. Os demais oráculos eles foram incluídos no dia a dia ali. Você sabia que a leitura de cartas, que o baralho cigano, por mais que seja um cigano que traga aquela visão daquelas cartas, o baralho cigano não é cigano? Eu vou contar depois em outros programas para você a história do baralho cigano, a história dos cartilhados, para que você possa entender e compreender. Porque muitas pessoas associam uma coisa à outra. E aí, você já fez alguma simpatia para o povo cigano? Porque hoje no ensinamento de Axé, nós vamos ter dica para você saber lidar com o povo cigano, agradar o povo cigano. Porque é um povo da alegria, é um povo da prosperidade, um povo da sorte, um povo da cor. E quando eu digo cor, é do colorido, da alegria. Eles não gostam de nada neblinoso, nevooso. Eles gostam de tudo com muita alegria, com muita felicidade. São muito corretos, muito justos, muito organizados. Esse é um pouco do povo cigano. Eu passaria horas e horas e horas falando sobre o povo cigano. Mas o nosso programa tem começo, tem meio, tem fim, e a gente tem muita coisa boa para o nosso programa hoje. Daqui a pouquinho já tem Relato entre Dois Mundos, uma história maravilhosa que a sacerdotisa Ju vai trazer para nós. Temos o ensinamento de Axé, que é a dica que eu vou dar para você aí de casa. Então já vai preparando o seu caderninho, a sua caneta para você anotar. E agora vamos trazer as perguntas dos espectadores que mandaram para a gente lá no nosso Instagram quando eu abri a caixinha falando sobre o povo cigano. E a primeira pergunta, vamos lá. A primeira pergunta que se traz hoje é da Marina de Santos. Pai Wesley, eu tenho medo de fazer consulta com as cartas ciganas porque disseram que pode atrair coisa ruim. É verdade? Ô, minha filha, não. As cartas ciganas é um tipo de magia, de feitiço. Ele é um oráculo de adivinhações, de previsões. Então não vai te trazer nenhum tipo de coisa ruim, de energia ruim, vai atrapalhar a tua vida, você vai sabotar o teu futuro e o teu destino. As cartas, elas orientam você, elas aconselham você, tá? Pergunta número 2 é do Eduardo de Ribeirão Preto. Pai, eu sonho muito com uma cigana de vestido vermelho. O que significa? Você pode ter uma ancestralidade ligada ao povo cigano. Por mais que o povo cigano ele tenha vivido uma única vez e não reencarnado, nós, nos tempos atuais, podemos ter ligações e ancestralidade com o povo cigano. Então, essa cigana que você está visualizando no seu sonho pode ser algum ancestral seu se aproximando em forma de cuidado, de zelo, de carinho, de atenção. Pergunta número 3 é da Cláudia de Joinville. Eu comprei um baralho cigano, mas tenho medo de usar. Precisa de algum preparo? Filha, primeiro de tudo, baralho cigano, ele é estudo, né? Então você vai precisar estudar, você vai precisar adquirir conhecimento,
Mas, quando a gente fala da tradição cigana, o baralho cigano é de passado de mão em mão, como um fundamento, como um axé. Então, você teria que ganhar esse baralho de um cigano, né? Seja entidade ou seja um cigano dos tempos atuais, vivo, né? De carne e osso. Você teria que ganhar esse baralho cigano para que você pudesse continuar a tradição dele. Se não, vai ser só um baralho de estudo para você. Tá? Então, assim, não tenha receio, pode estudar, mas sair jogando para as outras pessoas, eu não aconselho. E a quarta pergunta é do Rafael de Campo Grande. Wesley, cigano trabalha com qualquer coisa? Posso pedir qualquer pedido? Depende da linha dos ciganos. Tem ciganos que vão trabalhar muito para o amor, muito para o dinheiro e pouco para o banimento. Tá? Cigano normalmente vai trabalhar para limpeza espiritual e não para banimento. Então, se você vai lá e quer pedir assim uma separação de casal ou algo do gênero, isso não vai acontecer com o povo cigano, porque eles não trabalham para banimento. Eles não trabalham para energias de baixa vibração, eles preservam a energia e a linhagem deles. Então, essas foram as perguntas que vocês mandaram lá para mim, algumas delas, né? Se você quiser que a sua pergunta seja lida aqui no nosso programa, você manda lá no nosso Instagram, que com muito prazer eu vou estar trazendo para você aqui essa pergunta, esse direcionamento. E agora, nós vamos para o próximo bloco, que é o Relato entre Dois Mundos. E vamos ver qual vai ser a história de hoje. Então, se liga aí e vem comigo. E vamos lá, né, para o Relato entre Dois Mundos, que acontece só aqui no programa Café com Axé, na TV Barigui. Você que está nos acompanhando, não esquece de nos seguir lá nas redes sociais. Tá? Lá no nosso Instagram você pode mandar a sua pergunta, o seu relato, você pode mandar qualquer questão que você queira trazer para o nosso programa, que é meu, é seu, é de todos nós, é o programa Café com Axé. Bom dia, sacerdotisa Ju, bom dia, Ju, como você está, como passou, como está? Bom dia, pai Wesley. Eu estou ótima, e você como está? Eu estou bem, graças a Deus. Bom dia, você de casa também, como vocês estão? E vamos para mais um relato entre dois mundos. E a história de hoje, ela é boa? Me conta um pouquinho do que vai ser, dá um spoiler aí pra gente do que vai ser essa história de hoje aí, esse depoimento, esse relato. É boa sim, é babada essa história. Traz muito, né, sobre a aprovação da fé, até de uma pessoa que não tem muito conhecimento sobre a espiritualidade. E não digo sobre apenas a espiritualidade que a gente vive, né, que nós aqui do Café com Axé vive, mas o conhecimento de fé e espiritualidade num geral, independente de religião. E esse relato é o relato de José, tá, que traz uma aprovação muito grande envolvendo a sua saúde. Mas, sem mais delongas, eu já vou contar o relato dele aqui, porque senão a gente fica se prolongando só nos spoilers. Sim. Então, vamos lá. O relato de José, ele começa assim. Eu conheci a espiritualidade através da minha família. Nunca fui uma pessoa de frequentar culto, igreja ou qualquer tipo de religião. Mas, dentro de mim, sempre existiu muita fé. Ao mesmo tempo, eu carregava um certo receio, um medo do desconhecido. Principalmente quando o assunto era terreiro, espírito, entidade. Era algo que me despertava curiosidade, mas também respeito. O que mais me chamava atenção era ver o meu afilhado frequentando o terreiro. Eu percebia nitidamente a diferença nele. Existia um antes e um depois da vida dele. A mudança era visível no jeito de falar, no jeito de agir, na energia que ele carregava. Aquilo foi me despertando. Eu sempre vivi no sítio, sempre tive uma vida ligada ao campo, aos animais, à terra. Minha vida nunca foi fácil. Foi uma caminhada intensa, marcada por muito esforço e sofrimento. Moro com minha mãe e ajudo a cuidar das minhas sobrinhas, sempre fazendo o possível pela minha família. Mas havia algo que eu carregava comigo desde muito novo e que sempre foi um peso na minha vida: a leucemia. Uma doença difícil, daquela que a medicina muitas vezes fala em controle, mas raramente em cura. Você aprende a conviver, a tratar, a monitorar,
mas a ideia de se ver livre daquilo parecia impossível. Com o tempo, comecei a frequentar o terreiro. Nunca entrei como membro, sempre fui assistência, participava das sessões, observava, sentia a energia do lugar e no dia a dia ajudava em algumas obrigações e sacralizações. Por lidar com o campo e com os bichos, eu tinha facilidade de colaborar dentro daquela comunidade espiritual. Foi então que, um determinado dia, algo aconteceu. Durante uma gira de Exu, o Exu chegou e falou diretamente comigo. Bata sua cabeça na intenção daquilo que você realmente deseja. E eu pedi para me livrar dos remédios, pedi para me libertar dos medicamentos, pedi uma nova vida, uma vida saudável. Com toda a fé do meu coração, bati a minha cabeça pedindo que aquela doença desaparecesse da minha vida, mas aparentemente nada aconteceu. A vida seguiu, continuei frequentando as sessões, continuei firme na fé, mesmo sem entender. Até que uma nova obrigação aconteceu. Novamente a entidade veio até mim e repetiu: bate sua cabeça e pede aquilo que você vai receber. E lá fui eu outra vez, dessa vez com ainda mais fé, me levantei com a certeza de que uma nova história começava ali. A sensação dentro de mim era que algo já tinha mudado, mesmo que meus olhos ainda não pudessem ver, mas mais uma vez aparentemente nada havia acontecido. Mesmo assim eu permaneci com a fé na espiritualidade, permaneci confiando naquelas entidades, permaneci porque ali eu me sentia acolhido, tratado com carinho, respeito e amor. E aquilo me fazia bem, ver meus familiares bem ali dentro, ver a paz que aquele lugar transmitia. Tudo isso fortalecia a minha alma. Então chegou o dia de mais uma consulta rotina. Como de costume, o médico pediu novos exames para acompanhar a progressão da doença. Fui no hospital como tantas outras vezes, mais um exame, mais uma espera, mais um resultado. Mas dessa vez seria diferente. Com mais de 45 anos de vida, eu recebi uma notícia que jamais imaginei ouvir. Ao abrir os exames, junto comigo, o médico olhou para os resultados e disse algo que fez o meu mundo parar. Sua doença sumiu. Ela não está aqui, ela não existe. Ela regrediu a ponto de inexistência. Naquele momento, meu coração se encheu de alegria. Foi impossível não sentir que aquilo era a resposta da espiritualidade. Ali eu tive certeza. Foi Exu. Foi ele que me proporcionou a cura, foi ele que me deu a oportunidade de viver uma vida saudável. Foi ele que me transformou o impossível em testemunho. O médico suspendeu imediatamente todos os meus remédios e disse: em 6 meses repetiremos os exames. Mas dentro de mim já existia uma certeza absoluta, nada iria acontecer, porque Exu não faz milagre pela metade. Quando ele age por completo. Hoje eu sou profundamente grato à espiritualidade, grato pela cura, grato pela transformação, grato pela fé que venceu aquilo que parecia impossível. E esse é meu relato de transformação. Olha só que história mais bonita, né? Para você aí de casa, muitas das vezes você faz uma oração, você faz um trabalho, você faz um fundamento, você faz uma obrigação, você faz um preceito, você faz algo e aí você se questiona porque você diz assim: mas eu já fiz, porque já aconteceu, porque isso, porque aquilo, e eu não tive resposta. Imagine só se o seu José ele tivesse desanimado na primeira vez que ele colocou a cabeça, que não aconteceu nada. Ele continuou doente, continuou enfermo. Mas na segunda vez que veio a resposta. Às vezes, você aí de casa, você desiste antes de tentar novamente. Você desiste por medo, por fraqueza, porque às vezes está difícil, eu sei que está. É difícil ter fé no meio do caos. Mas insista, porque às vezes é na segunda tentativa, na terceira talvez, que vai acontecer, que vai fazer as coisas fluírem. Só basta você fazer o certo, você buscar o certo. Então, o relato do José, Ju, ele ensina para a gente
não só sobre fé, mas sobre perseverança. Exatamente, paciência. E às vezes entender que o seu processo não vai ser igual ao de outra pessoa. Então, às vezes, não é uma tentativa. Às vezes, a necessidade é 2, 3, 4, porque é o seu processo. Você precisa passar por aquilo. Então, às vezes, a sua situação vai levar um pouco mais de tempo, mas você precisa permanecer com a paciência, com a fé, que é essencial para que você realmente tenha aquele resultado que você tanto espera. E cada pessoa tem a sua raiz. Exatamente. Né? Cada pessoa tem a sua árvore, tem o seu caminho, tem o seu jeito, tem a sua forma de ser. Então é onde você, eu, a Ju, nós vamos ter gênios diferentes, DNAs diferentes. Né? E cada um vai ter sua forma de tratar e a sua forma de colher aquilo que planta. Então, assim, não desanima. Esse relato ele nos traz assim de deixar o coração quentinho. E eu, pai Wesley, tive a oportunidade de conhecer a história do seu José de perto. Eu tive a oportunidade de conhecer a história dele de perto, né? De conviver, de ver a doença dele regredindo. Então, assim, para mim, que a olho nu vi isso, é muito gratificante, né? Poder estar contando esse relato hoje aqui. E eu fiquei sabendo que você é demais, hein? Fiquei sabendo que você vai trazer o Jefferson aqui para contar o testemunho dele junto com a esposa. É verdade isso? Ou é só uma fake news? Não, é verdade, gente. Olha, fiquem ligados que nos próximos programas a gente vai trazer eles, que foi um relato tão emocionante, tão importante, né? Uma demonstração de fé tão grande que nada mais justo do que trazer eles mesmos para vir contar essa história da boca deles mesmos, com as palavras dele e, tipo assim, provando o sentimento deles, que eles estão nesse momento, né, com a notícia que eles receberam. Então, é verdade e a gente vai trazer eles sim. E isso é extremamente importante, maravilhoso para você aí de casa. É você mesmo aí de casa. Você vê que aqui as histórias elas não são fictícias. São histórias reais, de pessoas que passaram por aquilo, como do José, como do Jefferson, como do Marcos, como do Antônio, e diversas pessoas que nós já contamos aqui no nosso programa Café com Axé. Agora, se você aí de casa tem um relato, tem uma história, manda pra gente. Tenho certeza que a Ju vai querer contar esse relato aqui com muito fervor, porque o programa Café com Axé, ele é para trazer espiritualidade, conversa, reflexão, ensinamentos, mas ele é um programa seu. Você aí de casa faz o nosso programa, porque é você quem conduz aquilo que eu vou dizer aqui. Aquilo que é preciso dizer aqui é aquilo que você me manda, aquilo que você me pede. Então, mande lá o tema, a questão, o que você quer ver, o que você quer saber, aqui no nosso programa Café com Axé, lá no nosso Instagram. A gente vai ter o prazer de estar trazendo isso nos próximos programas, não é mesmo, Ju? Com certeza. E independente da sua história, se a sua história pode parecer para você uma história vergonhosa ou, né, uma história mirabolante que ninguém possa acreditar, mas manda pra gente, porque eu adoraria contar a sua história aqui. E a gente sabe que para o mundo espiritual, para a espiritualidade, nada pode ser impossível. Então manda pra gente, sem vergonha, sem medo, que a gente conta sim aqui. Pode ter certeza que às vezes a sua história pode parecer com mais de outras milhares de pessoas ou ajudar outras pessoas também. Exatamente, porque às vezes aquilo que você passou, aquilo que você vivenciou, vai ajudar centenas de milhares de pessoas. E eu fiquei sabendo que também, se a pessoa quiser contar a história dela presencial aqui no nosso programa, vim aqui, ó. Com certeza. Pode vir aqui junto com você para contar a história? Com certeza, é melhor ainda. Imagina, aqui a gente vai estar vivenciando, vendo com as palavras da pessoa mesmo, né? Então a gente sente mais ainda, né, do que só a leitura ali. Então, com certeza, você pode vir contar a sua história, passar o seu sentimento pra gente, que eu tenho certeza que você de casa vai adorar, quem está ouvindo de casa vai adorar ouvir a sua história, contada pela própria pessoa mesmo, com o sentimento dela mesmo. Isso vai ser incrível. Então, com certeza. É aquela coisa, quando a gente recebe um milagre, a gente tem uma visão, uma mudança, qualquer coisa que você queira chamar, um testemunho, a gente tem que espalhar para o mundo, para que as pessoas vejam que a espiritualidade ela é viva. Porque tem muitas e muitas e muitas pessoas
morrendo secas de fé. Pessoas que perderam a fé por conta de não acreditar em mais nada. Então, você pode estar mudando a vida de várias pessoas, contando aqui o seu testemunho, contando aqui o seu depoimento, o seu relato. Você pode, então, você de Curitiba, região metropolitana, pode estar vindo até o nosso estúdio e participar do programa Café com Axé. Só mandar lá no nosso direct do Instagram, pai, eu quero participar do programa, eu quero vir presencial, eu quero vir junto com o senhor no programa Café com Axé, quero vir junto com a sacerdotisa Ju. Você vai, com certeza, ser muito, muito bem recebido aqui pela nossa equipe, pela produção, e vem aqui tomar um café maravilhoso e gostosinho, carregado de axé, junto com a gente. E a gente vai agora para o próximo bloco, que é os ensinamentos de axé, aquela hora que a gente dá aquela dica, né, Ju? Aquela dica maravilhosa para a pessoa levar para casa, fazer e acontecer. Exatamente, é o momento de ficar ligado, é o momento de pegar o caderninho lá e já anotar, porque as dicas valem ouro aqui, pode mudar muitas das vezes a sua situação ali, que você pode estar vivendo no momento. Exatamente. Então, pegue seu caderno e vem comigo para o ensinamento de axé. E já pega a dica aí, ó, ensinamentos de axé para você fazer em casa. Não faça eu ficar perdendo meu tempo aqui, não, todas as manhãs te ensinando e você não fazendo, hein? Que eu vou pegar no seu pé, que eu vejo tudo. O povo cigano me conta, porque hoje nós estamos falando de povo cigano, e o povo cigano é o povo da profecia, o povo da descoberta, da adivinhação. Então aqui, ó, eu já vou ler aqui uma mão e já vou descobrir se você fez essa simpatia. Não é mesmo? Porque às vezes a gente ensina e as pessoas não fazem. E aí depois fica reclamando, chorando as pitangas para lá, chorando as pitangas para cá, porque não deu certo, porque minha vida não vai, mas a pessoa não tem atitude. Exatamente. Né? Se você vai no médico, o médico te receita um medicamento e você não toma, como que você vai ser curado? Tem que ter a atitude de tomar o remédio. O médico não pode tomar o remédio por você. É a mesma coisa da espiritualidade. Eu posso te dar o caminho, mas eu não posso caminhar por você. E a dica do povo cigano de hoje, ela é maravilhosa para trazer prosperidade, movimento, cliente. Então você que tem o seu comércio, trazer cliente, você que quer bater suas metas na sua empresa que você trabalha, trazer resultados, vendas, né? Trazer recebimentos para você. Você que quer movimentar a energia do seu negócio, a energia da sua casa para dinheiro, teu dinheiro render, teu dinheiro prosperar, então você vai comigo. É uma simpatia, uma magia, um tanto cara, mas vale a pena. Porque tudo é uma troca. Você está pedindo dinheiro, você está pedindo prosperidade, você não quer investir? Um cadinho tem que investir, né? Primeira coisa que você vai fazer, então já vai anotando aí, já pega o seu caderninho, já vai anotando tudo certinho que eu vou te ensinar agora, tá? Primeira coisa que você vai fazer é pegar 7 grãos diferentes. Arroz, feijão vermelho, lentilha, amendoim, grão de bico. O que mais, gente? Tá? Ervilha. 7 grãos, tá? Você vai pegar 7 grãos diferentes. Só não pega canjica, tá? Só canjica branca, canjica amarela, não. Nesse fundamento não vai. Esse fundamento vai 7 grãos. Então anota aí, 7 grãos. Aí você vai pegar um pote, tá? E tem que ser um pote alto. Pode ser até um vasinho de flor, aqueles vasinhos de flor bonito, de vidro, porque isso daí vai ficar na sua casa. E 7 folhas de louro, 7 canelas em pau. Então 7 folhas de louro, 7 canelas em pau, 7 moedas. Você vai começar fazendo o seguinte, vai colocar uma camada de um grão, uma folha de louro, uma canela, uma moeda. Outra camada de um grão, uma folha de louro, uma canela, uma moeda. Outra camada de grão, uma folha de louro, uma canela, uma moeda, até completar os 7 grãos. Fez esse pote, você vai pegar um pouco do seu perfume, aquele que você mais gosta, e vai borrifar em volta desse pote. Uma vela colorida, ou seja, de qualquer cor, menos preta, tá? Mas qualquer cor, até vela branca basta.
Então você vai pegar uma vela, vai acender do lado desse pote, vai colocar um copo de água e vai pedir a Santa Sara de Cali e a toda a caravana cigana, tá? Que possa abrir os seus caminhos, prosperar a sua vida, te trazer sorte, te trazer movimento, te trazer crescimento, te trazer fortalecimento. Você tem inteligência para ganhar dinheiro, prosperidade, movimento, bons clientes e por aí adiante. Coloque no lugar mais alto ou próximo da onde você lida com o dinheiro. Então, assim, se você tem lá no teu comércio, próximo do caixa, se você trabalha para alguém, não pode levar perto da porta de entrada da tua casa, né? Porque daí você não vai levar para o teu serviço o pote cheio de grão, né? Deixa lá na tua casa. E mantenha esse pote ali pelo menos por 3 meses, tá? Depois de 3 meses você pode renovar a força e a energia dessa magia. Então, assim, é uma magia que é fácil de fazer, de executar, só custa para pegar os grãos, mas assim, você comprar lá um pacotinho de grão, você consegue fazer pelo menos umas 3 vezes a magia. Ou seja, você tem essa magia para 9 meses. Não é mesmo? É verdade. Pensa, Ju, em 9 meses você vai gastar ali, digamos que você gaste ali R$70 de grão. É R$70 para 9 meses de magia. Então vale a pena o investimento. Né? E pedir a Santa Sara de Cali, que é a padroeira do povo cigano, pedir a caravana, que deve estar pedindo a todos os ciganos que eles tragam prosperidade, fartura, movimento, caminhos abertos, caminhos bons. Né? E ó, eu quero ver você fazendo também, que você tenha anotado todas as minhas dicas. E esse é babado, eu já fiz esse do povo cigano. Realmente, gente, vale a pena, é babado. E vocês já ali, né, como o próprio Pai Wesley já falou, compra de monte, já dá para fazer ali até quase para o final do ano, já é cheio de dinheiro garantido para o ano todo, basicamente. E vale a pena, é babado, o povo cigano é um povo da prosperidade, né, da alegria, então vale a pena agradar e ter esse agradinho, né, do povo cigano em casa, só traz coisas boas. Não é perca de tempo, gente, então façam. Eu fiz e realmente vale a pena, vale muito a pena. Essa magia é muito boa, essa magia, assim, ela traz muita sorte. Eu faço lá no meu fundamento cigano, que eu tenho no templo, o Caminho das Águas Encantadas, eu faço para eles essa magia, para eles me trazerem sorte, prosperidade, abençoar minhas mãos, abençoar minha palavra, porque é o que o povo cigano traz, é o que o povo cigano faz e acontece. Ah, pai, mas eu não consegui pegar toda a receita da magia do povo cigano. Então, você corre lá no nosso canal do YouTube e já se inscreve, porque o programa ele sai depois aqui no canal do YouTube e você pode estar assistindo novamente e pegando a receita. Então, olha só, você não vai deixar de fazer porque você está lá, que a hora passou e você não anotou. Você só não vai fazer se você não quiser. Então, faz a magia acontecer. E, ó, oriou o povo cigano, opte a povo cigano, e que o povo cigano em Santa Sara de Cali abençoe grandemente a sua vida. Ju, eu quero agradecer por mais uma manhã, que o povo cigano possa nos trazer muito brilho, muito dinheiro, muita prosperidade. Obrigado pela sua presença, por mais um relato, e que a gente possa seguir juntos sempre aqui no programa Café com Axé. Com certeza. Eu que agradeço, Pai Wesley, mais uma vez, mais uma manhã estar aqui com todos vocês. Agradeço vocês que ficaram até aqui com esse relato maravilhoso. E fiquem ligadinhos que nos próximos programas vamos ter, né, convidados especiais contando o seu relato. E, né, como eu sempre digo, você que tem o seu relato, independente de qual seja, mas é seu testemunho, sua provação de fé, manda pra gente, que eu adoraria contar o seu relato aqui no programa. E até o próximo programa. E vamos lá agora, nós vamos para o nosso intervalo comercial. Então, ó, é o tempo de você abastecer a sua xícara com café, com chazinho e continuar aqui nessa manhã maravilhosa. Então, corre lá, abastece, que nós vamos ficar com o intervalo comercial e na volta, Histórias de Axé. Então, estou esperando você, ó, não sai daí, que já eu estou voltando. Essa é a ferrovia Curitiba-Paranaguá. Construída no final do século XIX, é considerada até hoje o maior desafio de engenharia da história do Brasil. Mas para os seus engenheiros,
existia um desafio ainda maior: o racismo. André e Antônio Rebouças foram os primeiros engenheiros negros do país, numa época em que a abolição era só um sonho. Foram responsáveis por obras tão importantes para o desenvolvimento de Curitiba, do Paraná e do Brasil, que viraram até nome de bairro. Mais do que estradas, construíram um caminho, transformando seu legado em exemplo da contribuição dos negros para a construção de um país de todos os povos. Como ensina a filosofia Ubuntu, onde há memória, respeito e humanidade, não tem espaço para o racismo. Prefeitura de Curitiba. Trabalhamos juntos contra o racismo. Voltamos a apresentar Café com Axé. Estamos de volta com o programa Café com Axé, na sua casa. Aquele axé maravilhoso, com espiritualidade, com ancestralidade, que você faz. Então, se você que está acompanhando o nosso programa, quer um tema, quer uma pergunta, tem uma dúvida, mande para a gente lá no nosso Instagram, tá? Que nós vamos estar trazendo essa pergunta, esse relato, essa dúvida, contando a sua história aqui no nosso programa, porque Café com Axé é um programa feito para você aí de casa que nos acompanha. E está chegando a hora esperada daquele momento que é o Histórias de Axé. Bom dia, Pai Eduardo. Como que você está? Bom dia, Pai, sua bênção. Estou ótimo, estava ansioso já para mais um programa, né, meu Pai? E bom dia a você de casa também, esse momento tão gostoso, tão esperado das nossas manhãs, né? A gente falar um pouquinho sobre espiritualidade, falar um pouquinho sobre axé, aquilo que a gente gosta, né? Aquela conversa solta e aquele papo polêmico de sempre também, né, meu Pai? Exatamente, sempre tem uma conversa polêmica, tem uma conversa diferenciada. E hoje no nosso programa, a gente começou ele desde do começo. Começamos do começo, só. Falando do povo cigano. Oriô. Né? Essa ancestralidade que veio lá, né, da Índia, e da Índia passou a Pérsia, da Pérsia chegou à Europa e se espalhou pelo mundo inteiro. Há mais de 1000 anos atrás. Então a gente fala de algo milenar. Muitos trazem como uma religião, muitos trazem como um culto, muitos trazem como uma linhagem, e outros só como um povo mesmo tradicional. Pai, eu pergunto, o que é o povo cigano? Ele é uma religião, ele é um culto, ele é uma linhagem dentro de uma religião, ele é um povo só tradicional, ou ele é tudo isso? Qual é o entendimento que se tem? Da onde parte o princípio do povo cigano? Pai, falar sobre o povo cigano é falar sobre alegria, falar sobre movimento, falar sobre um povo místico, né, Pai? Mas eu, na minha percepção, o povo cigano ele traz e ele engloba um pouquinho de tudo isso, Pai. Cultura, miscigenação, mudanças, movimento, ancestralidade, espiritualidade, vai trazer também essa questão muito forte do misticismo, gente. Não tem como a gente não associar o povo cigano, né, Pai, ao jogo de cartas, jogo de runas, ao tarô, à leitura de mãos. Então tudo isso vem junto com o povo cigano, né? Mas na minha visão, Pai, o povo cigano, ele, além de trazer essa cultura toda, né, um povo que realmente sofreu por muitas e muitas situações, sofreu por ser pejorado, por ser julgado também, né, Pai? Mas ele traz essa ancestralidade muito forte, né? Então, tanto que o povo cigano é dono da questão do baralho, da questão dessa particularidade da espiritualidade que vem através dos oráculos. Então, essa ancestralidade da parte do povo cigano é muito forte, é muito intensa. E nós, meu Pai, como pessoas que cultuamos o povo cigano, não tem como a gente deixar realmente eles de lado, tá? Dentro da nossa casa, como a gente aprende, como a gente vive o axé, o povo cigano ele é a parte, ele não faz parte dentro da Umbanda, por exemplo, não faz parte de um culto da Quimbanda e não faz parte também do Candomblé, gente. Tá? O povo cigano ele é um culto à parte, né, Pai? Ele é tratado de uma forma peculiar, de uma forma única, trazendo uma essência
um pouco diferente. Foi isso que eu aprendi, pai, e é isso que eu tento realmente passar a todos vocês, né, sobre o povo cigano, pai. Ele seria, então, uma ancestralidade como uma religião, né? Basicamente seria, então, uma religião, Exato, como a pai. Umbanda, como a Quimbanda, como o Candomblé, seria uma Exato. religião com a cultura tradicional cigana. Exato, pai. E muita gente acha que cigano é pobre, né? Que cigano é pobre, que cigano, por viver em barraca, viver em tenda, eles eram muito pobres. Na verdade, eles são muito ricos, muito poderosos. Muito, pai. Muitos ciganos muito poderosos. E até o tempo atual, existem ciganos ainda, no nosso tempo atual. Eles sempre são pessoas muito poderosas, Prósperas, né, muito pai? prósperas, com muito dinheiro. Exato. Só que assim, eu já ouvi falar, não sei se você ouviu também, que o povo cigano ele é muito supersticioso e muito praguento. Porque eles gostam de jogar praga e diz que se jogar praga, uma praga de cigano, jogou assim, você... Não tem o que tire, né, pai? Não tem o que tire. Diz que é igual praga de mãe, madrinha e cigano, ninguém tira. E isso é verdade, eles são dessa forma, eles têm esse gênio. Pai, o povo cigano, eles realmente trazem, né, essa questão do misticismo muito intenso, né? Eles vivem, né, a fé, eles vivem realmente essas questões dele de uma forma que gera muito burburinho por aí, né, gente? É a praga de cigano, é pior do que fala de mãe, é pior que fala de madrinha. Gente, o povo cigano realmente é um povo muito rezador, né, pai? Com misticismos, com um povo de muita cura, um povo de muita prosperidade, muitos ensinamentos, muitas simpatias, muitos rituais ciganos, né? O povo cigano ele traz a própria cultura dele. Então, com certeza, pai, é um povo que vai trazer o seu axé, vai trazer realmente os seus fundamentos, digamos assim, né? Eu acredito 100% no povo cigano, pai. Até porque eles são donos de um oráculo tão grandioso que são as cartas, né, pai? Então eles trazem realmente esse poder, né, na fala, no encanto, assim tanto quanto também a Umbanda, quanto o Candomblé, quanto a Quimbanda, né? Cada um com a sua particularidade ali, né, meu pai? Exatamente, né? O povo cigano ele tem esse gênio muito forte, intenso, né, pai? Muito intenso, muito verdadeiro, né? Eles não gostam de falsidade, de mentira, de duas palavras. Agora, uma coisa assim, trabalhando e cultuando o povo cigano, que eu aprendi nesses anos todos, que o povo cigano não gosta de ser contrariado. É um povo que não gosta de ser contrariado. Se eles falam A, siga o A, né, pai? Siga o A. Porque se você fizer o B e contrariar eles, eles nunca mais olham na sua cara. Eles te jogam de escanteio e você se lasca. Te joga uma praga para você ficar sem dinheiro. Uma vez, eu já contrariei. Eu trabalho com o povo cigano, trabalho com o cigano Pablo. E eu contrariei ele. Ele falou assim para mim, faça desse jeito. Eu fiz ao contrário. Pois ele me deixou sem um tostão. Eu fiquei só com umas moedinhas, que foi, acho que sobrou que ele me deixou. Até eu pedir misericórdia para ele, e para ele tirar essa praga que ele jogou de cima de mim. Ixi, eu tive que fazer muita oferenda. Muito agrado, pai? Muito agrado. E aí ele me ensinou uma oferenda que é muito... Eu acho que você já deve ter visto essa oferenda, que eu faço muito ela até hoje. Que é um bolo de canela tradicional de cigano Pablo. Bolo de canela que ele faz. Ele me passou os ingredientes, tudo que ia. E ele falou, você vai fazer esse bolo, você vai rechear esse bolo bem bonito, vai fazer bem bonito. E fica uma delícia o bolo. Fica uma delícia, sensacional. E você vai arriar para mim. Que eu não vou te deixar nunca mais faltar dinheiro. Eu fiz o raio desse bolo. Arriei bonito. Depois ele pegou e me contou a história que na tenda que ele vivia, né, junto com a avó dele, que ele chamava de nona, para as pessoas vinham os bandidos enquanto eles dormiam para roubar o dinheiro que eles trabalhavam durante o dia. Então eles trabalhavam durante o dia, adquiriam o seu dinheiro, né, e vinha de noite os ladrão, o usurpador, para roubar eles ali
né, enquanto eles dormiam. Então, o que eles não roubavam? As comidas, roubavam só o dinheiro. Então, o que a avó dele fazia? Pegava, fazia esse bolo de canela, cortava no meio, abria esse bolo como se fosse para rechear e colocava o dinheiro ali dentro e tampava, e ficava ali na estante, né? Aquele bolo lá, para mostrar para as pessoas que era só uma comida, mas na verdade era o dinheiro guardado. Por isso que ele falou que o bolo de canela, não só pelo simbolismo de canela ser quente, ser fervorosa, sim, mas o bolo de canela que ele fazia, ele tinha essa explicação. Você veja que só como que é bonito. Pai. A nossa espiritualidade, a nossa ancestralidade, tudo tem uma explicação. Exato. A vela que a gente acende, a fita que a gente coloca, o incenso que a gente queima, tudo tem uma explicação. Então, nada é feito por em vão, nada é feito por acaso. Então, às vezes, você de casa fica pensando, o que está fazendo da cabeça? Não existe nada da cabeça, não. Exato. Não existe nada da cabeça. E, pai, você trabalha com algum cigano? O que o seu cigano faz? O que ele traz? Trabalho, pai, trabalho sim. Eu trabalho com um cigano Manolo, né? É um cigano que realmente ali, dentro da minha vida, ele veio me trazendo muito equilíbrio. Veio me trazendo consciência, veio me apaziguando em muitas situações, pai. Veio controlando a questão do dinheiro ali, sabe? Me ajudando a administrar realmente, né? Porque o povo cigano é um povo muito próspero, um povo de muita fartura, gente. Se engana, como a gente falou, né, pai? Que o povo cigano ele é um povo pobre, não é não. É um povo que traz realmente essa questão da fartura, da prosperidade, mas ele traz também muita consciência do como realmente a gente agir com aquilo que a gente tem, sabe, pai? E eu sou apaixonado pelo povo cigano, apaixonado, pai, apaixonado de uma forma muito grande. Quando a gente aprende o que é o povo cigano, o porquê do povo cigano dentro da nossa vida, como cultuar eles, né, pai? A gente aprende uma essência muito importante dentro da nossa vida, né? A calmaria, o ouvir mais, né? O ter mais calma realmente nas nossas atitudes. E é isso que o povo cigano ele realmente prega para nós, né, pai? Eu escuto e como um fã muito grande do seu cigano, do cigano Pablo, as orientações dele, né, aquilo que o universo passa. E, gente, contar uma coisa para vocês, que talvez o senhor não saiba, pai, mas é uma peculiaridade do cigano Pablo, né? Gente, a humildade de um espírito, de um ancestral tão grande, que mesmo com um conhecimento tão vasto, tão grandioso, quando ele vai abrir o jogo de cartas, quando ele vai trazer uma mensagem para nós, gente, ele fala, não sou eu quem estou falando, é o universo quem está nos trazendo, quem está nos proporcionando realmente essa mensagem, essa orientação. Então, com toda essa visão de ancestralidade dele, né? Sendo parte de um ancestral tão grande, né, pai? Ele tendo essa humildade realmente de reconhecer que o universo ele é acima de todos nós. Né? Então, essa experiência com o povo cigano, para mim, é algo impagável realmente, sabe, pai? Exatamente. O universo acima de tudo e o espírito ter essa humildade que muitas das vezes o ser humano não tem. O ser humano quer se empoderar das coisas que não pode ter poder. Você, a gente não tem poder de adivinhar nada. Não, de forma alguma. A gente não tem poder sobre a vida de ninguém. Agora, os oráculos, eles têm o poder de adivinhar, de trazer uma previsão, de trazer um auxílio, sabe? Eu, antes de conhecer a fundo o povo cigano, eu sempre tive muito medo. Eu tinha medo, eu tinha misericórdia. Eu andava ali na Rua 15, estava às vezes indo trabalhar, voltando a trabalhar, sempre tinha uma cigana que corria atrás da gente ali para querer ler a mão da gente em troca de dinheiro. E as ciganas elas são espertas. Elas começavam a falar da tua mão, aí você dava R$2 para ela. Ela falava um pouquinho, daqui a pouco ela pedia mais R$5 para poder falar mais um pouco. E aumentando daqui a pouco você via, você já tinha morrido com R$100 e ela não tinha falado tudo. E ela vai te deixando curiosa. E eu tinha medo, porque dizia que se o cigano pegasse na tua mão, ele roubava a tua sorte e praguejava. E eu morro de medo de praga. Nossa Senhora! Morro de medo de praga. E aí, o povo cigano sempre tive esse receio. Quando eu comecei dentro da religião,
e comecei a trabalhar com o povo cigano, sempre é uma energia mais pesada, mais densa, não mais pesada de negativa, mas mais pesada de cansativa. E é uma linha, um culto, né, muito difícil de trabalhar, porque eles são muito sistemáticos. Extremamente muito bem. sistemáticos, sabe? Aquelas pessoas melindrosas, é a linha dos ciganos. Só que aí existe uma coisa, tem gente que tem pombogira cigana, tem Exu cigano. Sim, é a mesma coisa do que o culto aos ciganos? Pai, dentro da nossa visão, do nosso fundamento, não faz parte. Gente, muitas e muitas pessoas trabalham com pombogira cigana, com Exu cigano, dentro da quimbanda, né? Já são, como nós ouvimos e nós temos o entendimento, são ciganos banidos, né? Não são ciganos de caravana. Então, eles não fazem parte exclusivamente da caravana do povo cigano. Né? Então, eles já conseguem se misturar ali, já conseguem estar no meio de outro povo, porque são linhas diferentes, né? São entidades com vibrações diferentes, né, pai? Então, esses ciganos, né, que se apresentam dentro do culto ali da quimbanda, ou da umbanda também, propriamente dito, eles não são ciganos de caravana, ciganos de linhagem mais, pai. Aquele cigano que ele é carrancudo, digamos assim, que ele vai trabalhar e que ele vai estar somente numa roda de cigano, somente numa sessão, numa caravana de cigano. Então, são cultos à parte, né? São entidades à parte já, né? Isso é o que a gente aprende com a nossa própria ancestralidade, né, pai? Sim, o que seria, então, os ciganos banidos, podemos dizer assim, um cigano, vamos colocar assim, a gente é cigano, todo mundo aqui é cigano, a produção aí é cigana. Nós somos todos ciganos. Você, nós somos da mesma caravana, a produção é da mesma caravana que a gente, só que da caravana eu decido seguir minha vida longe da minha tenda, longe do meu povo, vou seguir a minha vida à parte, vou seguir meu caminho sozinho. Sim. Vou viver o mundo. A partir daquele momento, então, eu me torno um cigano banido, porque eu sou a parte da minha caravana, da minha tenda. Poderia dizer assim? A gente pode colocar assim. Por quê, gente? É um cigano que ele traz a essência de cigano, né? A particularidade, ele nunca vai deixar de ser cigano. Mas ele já não segue mais a mesma essência, a mesma tradição. Ele não segue mais aqueles preceitos, né, vividos 100%, como, por exemplo, usar essa questão, eu que estou dentro da caravana todos os dias. Então é basicamente isso, né, pai? Acaba vivendo outra trajetória, outras situações, né? Então a gente coloca isso com as entidades também. E isso é muito bacana de falar do povo cigano e trazer essa essência, essa ligação, né, essa ancestralidade, porque basicamente é uma religião à parte, né? A padroeira Santa Sara, a linhagem do povo cigano, os caminhos do povo cigano, toda a história que ele está esse lado, né, do cigano banido aí, é muito engraçado, porque às vezes as pessoas não compreendem, aí elas trazem um pré-julgamento com o povo cigano, com a linha de cigano de Exu, né, com a linha de Exu lá na quimbanda, de cigano lá na quimbanda, e aí fica toda aquela confusão, aquele mexe-mexe. As misturas, né, pai? Mas cigano não é esse povo de mistura, ele se mistura entre eles. Entre os povos dele, ele se mistura. No entanto, que se existe aí uma tradição no povo cigano, até os tempos atuais, que cigano casa com cigano. Exato, pai. A partir do momento que a cigana ou o cigano casou com alguém fora da sua tenda, né, da sua caravana, aquela pessoa é banida. E aí entra também mais uma linhagem de ciganos banidos. Então, quando se trabalha com a tradição cigana, é basicamente isso. E eles gostam muito de comida, muito de assados, de doces, de pães, de frutas. Nossa, a gente falar das comidas do povo cigano, a gente vai ficar falando aqui ad eterno. E uma fartura muito grande, né, pai? O cigano gosta muito dessa fartura, né? Eles sempre comiam muito bem, né? Muito, muito, pai. E uma questão, pai, assim, ó, trazendo para os dias atuais, que é muito bacana, existe uma série, pai, na Netflix, aliás, acredito que vários de vocês já devam ter assistido, que se chama Peaky Blinders. Uma das séries talvez mais famosas do mundo hoje no atual, né, pai? E que é um outro contexto, claro, porém trata do misticismo e da mediunidade do povo cigano.
Porque todos os personagens principais, eles são ciganos, pai. Então eles trazem muito o misticismo, o encanto, eles trazem muito a questão voltada à mediunidade e costumes ciganos, né? Claro que a série ela vai falar de um outro enredo, de uma outra situação, mas ela também traz essa questão da tradição cigana, né, pai? Então é bacana ter e você ver algo tão grandioso nos dias de hoje, né? Trazendo essa relevância ao povo cigano, né, pai? Exatamente. E às vezes a gente tem medo, tem receio, mas a gente julga aquilo que a gente não conhece. Exato. Você de casa já ouviu, já viu alguma tenda, alguma caravana cigana? Porque existe ainda, até os tempos atuais, existe. Você passa aqui, ali pela região de São José dos Pinhais, tem ainda algumas tendas ciganas aqui. O acampamento cigano, né, na pai? região metropolitana de Curitiba. Então, existe um povo cigano, uma tradição muito forte ainda, até os tempos atuais. Aí eles trabalham muito com a troca de tudo. É um toma lá da cá muito grande. E, né, falando de povo cigano, falando de magia cigana, agora a gente vai ir para a nossa reflexão com as cartas. Né? Trazer a palavra da espiritualidade que o universo tem para nos dizer e um conselho para você. Então, vem comigo. E vamos lá, né, para a reflexão com as cartas, ver o que a espiritualidade, o que a ancestralidade tem de mensagem para você que está me acompanhando aí de casa. Bom, antes da gente seguir com a leitura e com a tiragem das cartas, você vai mentalizar número 1, número 2, número 3, para você receber a mensagem do que a espiritualidade está te aconselhando, está te orientando e está te direcionando. Tá? 1, 2 ou 3. Mentaliza aí e vamos lá. Aptchau Oriô, salve todo o povo cigano, salve cigano Pablo. Oriô, salve todos os guias e mentores espirituais. Zimbaruê, povo cigano, Zimbaruê, cigano Pablo. 1, 2 ou 3, conselho da espiritualidade. Leitura de número 1. Olha só, você que mentalizou o número 1 aí, menina, menino do céu. Essa leitura, ela tá carregada. A espiritualidade fala sobre demandas espirituais, sobre energias te influenciando, energias atrapalhando a tua vida, atrapalhando o teu caminho, você sendo sugado, sufocado, né, se sentindo muito desorientado. A espiritualidade fala muito sobre dificuldade espiritual, demandas, atrapalhos, obstáculos. Você precisa urgente dar uma atenção ao seu campo espiritual. A espiritualidade não te aconselha em muito, mas ela te aconselha no principal, cuidar da sua espiritualidade. Oriô, povo cigano. Leitura de número 2. Leitura de número 2, ela vem pesada também, só que ela mostra os ciclos de renovação, de transformação. A gente vê aqui a carta da árvore falando que você está com um caminho mais tranquilo, um caminho mais firme, né? Que você tem buscado no dia a dia a convicção, a determinação, né? Corre atrás dos seus projetos, só que você vai passar por algumas perdas. E essas perdas que você vai estar passando, elas vão te deixar entre altos e baixos. Só que elas vêm para te ressignificar. Então, assim, você vai passar por um processo de lapidação aí, tá? Leitura de número 3. E não pode trocar a leitura, tá, gente? 1, 2 e 3 não muda de leitura. E eu já falei isso porque veio a chave aqui já abrindo a leitura de número 3. E a leitura de número 3, ela fala pra gente sobre oportunidades, tá?
Ela fala para a gente sobre ciclos novos, sobre coisas novas chegando na tua vida, caminhos novos, oportunidades, pessoas novas, energias novas, as coisas se renovando, as coisas se firmando, tá? Todo um ciclo, toda uma transição positiva para você. O número 3, coisas boas, coisas novas para você. Esse é um pouquinho do que as cartas querem te aconselhar. Se você quer se aprofundar no seu caminho, se você quer se aprofundar naquilo que você está buscando, desejando, quer saber se você está indo pelo caminho certo, pela rota certa, você pode estar fazendo uma consulta espiritual. Você pode estar vindo aqui no nosso Instagram, né, e mandar lá no direct. Pai, eu queria saber como funciona uma consulta espiritual. E eu vou estar te explicando como funciona essa consulta. E você vai ter essa orientação das cartas, porque é muito bom se aconselhar. Às vezes não é tudo feitiço, magia, faz isso, faz aquilo, e uma lista gigante de coisa. Mas às vezes é ter um conselho, uma orientação da espiritualidade, uma palavra da espiritualidade, uma palavra da ancestralidade para você, para o seu caminho, para a sua trajetória. Então, hoje, essa foi a reflexão das cartas. Axé. E no momento ancestral, eu vou deixar para vocês um vídeo, que é o vídeo da fogueira cigana, que eu realizei lá no meu templo, em São José dos Pinhais, no Templo Caminho das Águas Encantadas. Na última festa do povo cigano, foi uma fogueira muito linda, muito bonita, e os ciganos dançando em volta. Esse é o ato do festejo cigano. E eu vou deixar no momento ancestral para vocês estarem acompanhando hoje, tá? Pai, eu quero agradecer a sua presença hoje no nosso programa, mais uma manhã junto conosco, né? Trazendo esse enredo do povo cigano, essa história de quem é o povo cigano. Gratidão, que o povo cigano por ele mesmo te abençoe sempre. Axé, meu pai, eu quem agradeço a oportunidade sempre de estar aqui, né, da gente partilhar essas manhãs tão gostosas, né, gente, que é muito bom estar próximo de quem a gente gosta, próximo de vocês aí de casa, partilhar esse axé, esse momento tão gostoso, e vamos que vamos, né, meu pai, que o povo cigano nos abençoe e abençoe a cada um de vocês também. Que Santa Sara de Cali, ela possa abençoar sua vida, a minha vida, a nossa vida, a vida da produção, a vida de todo mundo que está aqui, com muito dinheiro, prosperidade, realização, conquistas, tudo de melhor é o que eu desejo para você aí de casa. Você vai ficar agora com o momento ancestral, mas não fica triste não, não chore não, e já a gente está de volta com o nosso programa, mais um programa Café com Axé. Então eu deixo aqui me despedindo de coração quentinho, com a magia do povo cigano. Deixo o meu axé para cada um de vocês. Deixo o meu axé para a sua manhã, para o seu dia. E até o próximo programa. Um beijo no coração. E não se esqueça, Café com Axé na TV Barigui, às 9 da manhã. Até o próximo programa. Axé. Ori, 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 povo cigano é o povo do amor. Ori, 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 povo cigano é o povo do amor. Povo cigano não tem morada, morada é na beira da estrada. Cigano não tem morada, morada é na beira da estrada. Ori, 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 eu tô chamando no terreiro, cigano do dinheiro, 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 eu tô chamando no terreiro, cigano do dinheiro. Ori, 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 povo cigano é o povo do amor. Ori, 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 povo cigano é o povo do amor. Morada é a beira da estrada. Povo cigano não tem morada. Morada é a beira da estrada. Ori, ori, ori,
do dinheiro. Chamando pro meu caminho. Cigano do dinheiro. Chamando no terreiro. Cigano do dinheiro. Chamando no terreiro. Cigano do dinheiro. Eu tô chamando no terreiro. Cigano do dinheiro. Quanto aluno, minha caravana do Oriente. Acende a fogueira, o povo cigano dançar. Quanto aluno, minha caravana do Oriente. Acende a fogueira, o povo cigano dançar. Salve todo o povo cigano, salve toda a tenda cigana. Pode rodando, meu povo cigano. Vamos lá. O povo vai entrando no meio da rua. Prosperidade, sorte, alegria, felicidade, caminho.